Olá, peregrinos, tudo bom? Estamos de volta. Gastar mais um tempinho com vocês, sempre com prazer, uma alegria muito grande, principalmente porque eu sei que muitos de vocês, ao perceberem a nossa mensagem, nosso vídeo, então logo em seguida me dão feedback, ou seja, me dão um retorno, dizendo se foram ou se não foram abençoados. Eu já falo assim para vocês, para que vocês também possam dar um retorno para que nós possamos saber até onde a nossa palavra tem sido útil, até onde o que falamos tem ajudado a você e a outros que nos acompanham. E aí você pode fazer de várias formas. Você pode dar um like ou um dislike. Você pode mandar um e-mail para a gente. Você pode entrar no Instagram, ou no YouTube, ou no Facebook, ou simplesmente mandar uma mensagem para a gente no private, né? Pelo WhatsApp, coisa assim. De qualquer forma, eu lanço a semente e eu não sei aonde essa semente vai cair. Eu não sei se ela vai germinar ou não. Se germinar, vai produzir uma árvore. Essa árvore vai produzir muitos frutos e o resultado vai ser que essa palavra vai alcançar milhares de pessoas ao redor do mundo. E isso é o que mais me interessa. Independente de qualquer coisa, eu gostaria de dizer que o meu desejo é ver o reino de Deus avançando em toda a terra. Agora, eu não sou o criador do homem, eu não sou o salvador do homem, eu não sou o restaurador do homem, eu sou apenas um entregador de mensagem. Eu costumo dizer que eu sou como se fosse um carteiro. Entrego a mensagem. Entreguei a mensagem que Deus mandou para alguém. Essa pessoa lê, essa pessoa aceita, é abençoada e eu tenho feito o meu trabalho. Uma outra coisa que eu queria deixar claro para vocês é a visão que eu tenho do reino de Deus na terra. Apesar das muitas divisões, separações, dos muitos grupos que existem em todo o mundo, existem pessoas sinceras, cujo coração é totalmente do Senhor e que buscam o Senhor dentro da revelação que elas têm. Já há muito tempo eu deixei de ser um preconceituoso, não aceitando pessoas que não frequentassem o meu grupo ou a congregação onde eu frequentava. Há muito tempo eu deixei de pensar que existe apenas um local onde Deus atua. Há muito tempo eu venho aceitando que até que me prove o contrário, muitos são meus irmãos e estão espalhados pelo mundo afora. Hoje eu ando como que procurando aqueles cujo coração é totalmente do Senhor, para que com eles eu possa interagir, possa fazer uma conexão. E eu estou assim.
literalmente. Quando eu entro numa loja e falo com uma pessoa do caixa, ou falo com uma pessoa no corredor, ou quando eu entro dentro de um restaurante, ou quando eu estou com uma congregação, ou fora dela, na rua, trabalhando, eu sempre estou atento para saber se a pessoa que está cruzando o meu caminho, se essa pessoa não é minha irmã, meu irmão, e pertence à mesma família. Imaginemos assim, você entra dentro de um supermercado para comprar alguma coisa, e aí uma pessoa olha para você, sorri para você, te cumprimenta, e você não sabe quem é aquela pessoa. Você vai dizer, essa pessoa é um estranho, provavelmente um estranho. Mas aí você começa a conversar com a pessoa, e você dá uma palavra para ela, uma palavra positiva, uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Aí a pessoa imediatamente reage a você, correspondendo à sua palavra, e te surpreende ao dizer que ela também é filha de Deus, que ela também segue a Jesus, que ela também tem o Espírito Santo, e ela também vive para fazer a vontade do Senhor. E até aquele momento, até aquele dia, você não sabia disso. Mas ao falar com essa pessoa, você descobre que você encontrou uma irmã, um irmão da mesma família. Isso não é glorioso? Isso não é maravilhoso? Eu me lembro da palavra de Jesus aos discípulos quando ele enviou-os a pregar o Evangelho. E ele disse, buscai em primeiro lugar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Esse em primeiro lugar, para mim, se tornou uma prioridade na pregação do Evangelho. Por que eu digo isso? Alguém vai dizer assim, não, mas a prioridade é pregar o Evangelho para os incrédulos. Também. Mas a minha prioridade hoje é encontrar aqueles cujo coração é totalmente do Senhor. Eu estou buscando pessoas que têm sede e fome de Deus. Eu estou buscando os Cornélios da vida. Eu estou buscando os Timóteos. Eu estou procurando as Lídias. Eu estou procurando aquelas pessoas que foram tocadas pelo Senhor de alguma forma sobrenatural. Pessoas que estavam orando e buscando a Deus e o Espírito Santo veio com uma palavra, com uma revelação e mudou a sorte daquela pessoa. E ela desesperadamente está buscando alguém que, como ela, possa estar diante de Deus. Então, antes de criar um grupo, ou criar uma igreja, ou criar uma denominação de pessoas que só são particularmente falando da minha congregação, da minha igreja, eu estou atrás de encontrar todos aqueles que são meus irmãos. De certa forma, quando eu leio aquele texto lá de João, capítulo 17, principalmente no versículo 20 e 21, que faz parte da oração de Jesus, também chamada oração sacerdotal, não sei por que colocar esse título, mas na verdade a oração de Jesus ali era quase como uma declaração de que ele já tinha feito o que ele podia e que a partir dali ele ia depender do Pai para que a palavra que ele tinha transmitido pudesse se espalhar. E o texto diz que Jesus, ao orar,
ele orava por aqueles que tinham sido dados pelo Pai, os seus 12 discípulos, ou 70 discípulos, ou aquela multidão que veio até ele. E ele dizia: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos eles sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Não adianta ir ao mundo pregar o Evangelho e falar da igreja se a igreja é dividida, separada, faccionada. Não adianta dizer para o mundo que Jesus veio para salvar o pecador, quando na verdade aqueles que deveriam ser o exemplo dessa pregação estão separados, estão divididos. Não faz sentido para mim falar de Deus para alguém e não mostrar como se vive para Deus em família. Então, Deus tem os seus filhos espalhados pela terra. Como eles se tornaram filhos de Deus, foram através da pregação de alguém, ou de uma família, de um pai, de uma mãe, não importa. Acontece que o mundo é tão grande hoje, tão espalhado, tão dividido, tão separado, que a gente não sabe. Então eu estou buscando aqueles cujo coração é totalmente do Senhor. Para quê? Para me unir a eles. Eles estão aonde? Estão por aí. Estão nas igrejas, nas congregações, nos grupos familiares. Estão em denominações que pensam diferente de mim, que pensam diferente de você. Mas eu não posso julgá-los, e eu não vou julgá-los, porque quem julga eles e a mim é o Senhor. A motivação do coração de cada um de nós é olhada e julgada pelo Senhor. Então, há muito tempo eu quebrei esse preconceito. Quebrei o preconceito. E incluo nesse pacote de quem eu tinha preconceito, eu incluo os católicos, os evangélicos, os protestantes, os assembleianos, os quadrangulares, os batistas, os presbiterianos, os metodistas, os anglicanos. Porque meu foco não é o grupo. Meu foco são pessoas de carne e osso. E não importa onde eles estejam, onde essas pessoas estejam no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, na África, não importa. Jesus disse um dia, e eu peguei essa palavra para mim: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E hoje o Espírito Santo está na terra, o Espírito Santo está na igreja, e Ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nós somos apenas cooperadores. Eu quero achar os meus irmãos, eu quero achar aqueles cujo coração é totalmente do Senhor, para poder então dar a minha participação, para que o mundo possa crer, para que o mundo possa ver Jesus através de nós. Jesus disse para que eles sejam um. Hoje, a urgência que se tem não é de se fazer cultos e fazer pregações, é de se viver a vida que Jesus nos ensinou. Amar
como ele amou, servir como ele serviu, ser santo como ele é santo, pregar ao mundo como ele pregou. E uma das coisas fantásticas da pregação de Jesus e dos apóstolos é que eles estavam unidos. Portanto, quando eu leio esse texto de João, capítulo 17, versículos 20 e 21, eu fico impactado com essa realidade vivida por Jesus pouco antes da sua morte, quando ele ora por aqueles e por todos aqueles que pela sua palavra ou pela palavra de Deus iriam crer nele. E eu me incluo entre esses, e você também deve se incluir. E ele estava orando por nós. E o objetivo dessa unidade era para que o mundo pudesse crer que o Pai havia enviado Jesus a esse mundo. É um dos temas mais impactantes na vida de um discípulo. Foi o tema mais impactante quando eu deixei de ser um pregador de púlpito, um pregador profissional, para buscar fazer a vontade de Deus, o que eu faço até hoje. A revelação que eu tive sobre a unidade dos filhos de Deus, desde o dia que eu entendi essa verdade absoluta, eu não deixo de orar e de buscar aqueles que, como eu, amam a Jesus acima de tudo e se amam uns aos outros como Jesus nos amou. Agora, olhando para a história da igreja, a gente busca um referencial onde a gente pode basear a nossa fé, e nós não podemos ignorar as revelações que cada um dos irmãos, que os irmãos tiveram por longo do passado, pelas experiências que eles viveram, no relacionamento que eles tiveram com Deus, um relacionamento pessoal com Ele. E cada um desses que viveram a sua própria experiência com o Senhor, é o que acontece conosco. Na medida que vamos nos aprofundando na palavra, nós vamos descobrindo que nós temos só um pedacinho da revelação. O outro pedacinho foi dado para outro, o outro pedacinho para outro. E quando nós juntamos esses pedacinhos, vão se formando um quadro mais abrangente, maior, panorâmico, através do que o mundo olha e pode crer que de fato Jesus foi enviado pelo Pai. Entretanto, temos que admitir que as nossas conclusões passam por análises, comparações, e olha, sempre nós iremos nos comparar, quer com pessoas que estejam próximas de nós, quer com pessoas distantes, quer da nossa geração, quer da geração passada. A certeza é que se nós formos sinceros com a nossa própria comparação, nós vamos buscar aceitar que nós não somos donos da verdade, que nós não temos toda a revelação.
Por exemplo, esse tema, unidade, é um dos temas mais superficiais hoje em dia. Aliás, é o que menos se vê na história recente. Infelizmente, nos últimos tempos, isso será cada vez menos possível. Até o apóstolo Paulo já nos advertia, através de uma palavra que deu ao seu discípulo Timóteo, a quem ele chamava de verdadeiro filho. E, de certa forma, ele profetizou o que hoje nós podemos comprovar. E ele dizia assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores, a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência e que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças. E nesses últimos dias, realmente, é o que estamos presenciando. O avanço da imoralidade, da pornografia, da sensualidade, dos divórcios, dos recasamentos, das violências sociais. Ele dizia, sabe, porém, isso que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, pois haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Que coisa! Que conselho pesado esse. Destes, afasta-te. Mas nós não temos que pregar o Evangelho para... Temos. Nós temos que pregar o Evangelho hoje através da nossa vida de comunidade, de unidade, onde nessa comunidade, nessa irmandade, vão fluir, ou vão ser aparentes o amor, a fé, a esperança, a longanimidade, a benignidade, a transparência, a sinceridade, a lealdade. É nesse grupo. É através desse grupo que a vida de Deus vai brilhar. Não só palavra, não só pregação, não só discurso bonito, porque nos últimos dias, como Paulo diz, a expressão amantes de si mesmos tem sido já uma realidade entre aqueles que se dizem cristãos, entre aqueles que deveriam ser o modelo de unidade, mas que, debaixo de múltiplas desculpas, é a expressão da desunidade, individualismo, partidarismo e facções. Uma expressão quase que coletiva de desunidade pela quantidade cada vez maior de denominações, grupos, instituições. E agora está de moda as chamadas ONGs, que em nome da caridade aceitam essas divisões para ganhar fundos,
que na maioria das vezes, vão ajudar os organizadores mais do que os beneficiados. A parte dessa exclusividade, dentro de cada uma delas, estão os que, mesmo pertencendo a uma facção, são independentes, cada um cuidando da sua própria vida. Assim como na maioria das famílias, mesmo tendo o mesmo sobrenome, mesmo morando dentro da mesma casa, vivem em seus mundos particulares, cada um com seu smartphone na mão, interagem com todos, menos com os que estão mais próximos. E sabem o que é mais triste? A maioria concorda com o que eu estou dizendo. Mas como homens dopados, não reagem. São como zumbis, infelizmente. E digo isso com tristeza. Muitas vezes me sinto como aquele famoso personagem fictício da literatura espanhola, Dom Quixote de la Mancha. Dom Quixote de la Mancha é um personagem fictício. Ele é o protagonista do romance épico espanhol escrito por Miguel de Cervantes, originalmente publicado em duas partes, uma em 1605 e outra em 1615, que num determinado momento ele golpeava com sua lança os moinhos de vento. Eu busco o ideal, mas a realidade é dolorosamente oposta, ou seja, as profecias de Paulo de fato estão se cumprindo, e eu me sinto muitas vezes como esse Dom Quixote, tentando parar os moinhos de vento. Mas apesar dessa triste realidade, alguém precisa continuar gritando que o caminho certo é o oposto. E eu pretendo, enquanto tiver fôlego de vida, ser um desses que continuarão crendo que a oração de Jesus será respondida. Será você um dos que ouvem e apenas viram as costas e se vão? Ou um dos que irão me seguir, como eu, ser uma voz que ainda clama no deserto? Eu os convido a viajar comigo por tempo e ter uma visão panorâmica das estradas sinuosas da história da igreja. Vamos juntos conhecer os desvios, os atalhos e como Deus vem restaurando todas as coisas até que, finalmente, Ele possa concluir o que estava no seu coração antes da fundação do mundo. Convido você a me seguir. E mais do que isso, convido você a convidar outros a fazerem parte dessa peregrinação, dessa reconstrução em cima dessas ruínas da igreja. Vou repetir aqui uma frase que eu ouvia de um amado irmão chamado Ivan Baker. A palavra de Deus, a visão, está soterrada há mais de 2000 anos. Precisamos escavar. E na medida que vamos escavando, vamos descobrindo ruínas, mas vamos achar de volta a rocha e vamos reconstruir sobre essas ruínas. Que Deus nos abençoe a todos. Que Deus toque no seu coração e desperte em você o mesmo desejo de viver para ver
a igreja do Senhor restaurada. Não igrejas, não templos, não denominações, mas a noiva de Cristo, que está espalhada aí por toda parte da terra. Conto com você. Que Deus te abençoe. Forte abraço.